Olá! Por um mundo onde o exercício do voto seja mais consciente e os candidatos a encargos públicos sejam mais bem formados para a sua função, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Hoje é o nosso segundo programa da série em preparação para o exercício do voto livre e consciente. No próximo dia 2 de outubro, quando entrarmos no ambiente da nossa sessão eleitoral e formos encaminhados para a urna, segundo as indicações do Tribunal Superior Eleitoral, cada um de nós vai ter que realizar o voto obedecendo uma ordem. O segundo voto dessa ordem é para deputado estadual. O programa de hoje é sobre esse voto. O voto para deputado estadual. No grande mosaico das candidaturas e na ênfase dada a algumas candidaturas como aquelas que pretendem um cargo no executivo, isto é, para governador e presidente da República, o voto para o legislativo, especialmente, pode não estar recebendo a devida atenção. E isso tem um impacto no discernimento do voto de cada cidadão brasileiro. Você já pensou em quem você vai confiar a missão de deputado estadual? Como você tem tomado providências para realizar um voto consciente, para elevar o nível dos ocupantes das assembleias legislativas, levando pessoas que tenham valores e que acreditam em coisas semelhantes àquelas que você acredita? Você já pensou nisso? Para nos ajudar a encontrar respostas para essas perguntas sobre a escolha do deputado estadual, nós convidamos o professor Rogério Carlos Born, doutorando e mestre em Direito Constitucional na linha de Direitos Fundamentais. Na lista de credenciais do professor Rogério Carlos Born, encontramos as menções de que ele é doutorando e mestre em Direito, especialista em Direito Público, Eleitoral e Militar, é cientista político e bacharel em Direito e Relações Internacionais. É também graduando em Jornalismo, professor universitário de graduação e pós-graduação em Direito e Ciências Contábeis do Centro Universitário Unidom Bosco. Também é professor de Ciência Política, Gestão Pública e Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional Uninter. E, além disso, é professor da pós-graduação em Direito Eleitoral e Partidário e Administração de Municípios da Unipública. Todas essas instituições de ensino estão localizadas na capital do Paraná. Professor, é uma alegria muito grande receber o senhor aqui no nosso programa. A gente tem uma lista enorme de credenciais, de especialização, de formação acadêmica do senhor, que seria muito extensa a gente colocar aqui, mas essas que a gente apresentou já nos ajudam a nos aproximar do senhor. E eu começo, então, perguntando uma coisa importante, que é: qualquer pessoa, independente do cargo que está postulando, qualquer pessoa que agora, durante a campanha eleitoral, para qualquer cargo, quais as características na ordem de ética pessoal essa pessoa precisa ter para poder se apresentar ao eleitorado? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sempre serei muito bem-vindo na TV Pai Eterno, que também sou telespectador, vamos acrescentar essa qualidade, né? Mas a primeira situação que alguém deve ter para postular um cargo político é ter consciência que ele é eleitor para ser eleito. Então, é a primeira exigência
que nós temos hoje é que para alguém ser votado, ela tem que eleger. Outra característica moral e ética é que a pessoa tem que ter competência e consciência do cargo que ela vai exercer. Ela tem que saber qual é o papel do legislador ou do poder executivo. Outra coisa é a questão de honestidade. Então, essa pessoa ela tem que ter uma vida proba, uma vida íntegra, ela não deve ter passagens criminais, ela não ter cometido desvio de dinheiro público e deve ter a consciência que o voto é a vontade do eleitor, que o voto não é uma mercadoria e tem que ter respeito ao eleitor. E, por fim, tem que ter a consciência do que o eleitor precisa, do que aquela pessoa que depois que ele for eleito, do que aquele eleitor dele precisa. Se fala hoje muito que o candidato ele tem que ter uma formação, uma titulação. Eu não concordo com isso. O candidato ou o político, ele tem que representar a comunidade. Então, qual que é o papel do parlamentar hoje? Identificar lá no seu nicho qual é a necessidade da população, o que ela precisa: educação, saúde, emprego, e levar essas reivindicações para o Congresso Nacional. A questão de se isso é constitucional ou não, se isso está dentro do programa do partido ou não, para isso existem os assessores. Então, aquele eleitor que ele tem uma baixa escolaridade, o papel dele é identificar as reivindicações dos seus eleitores, levar para o Congresso Nacional e ser orientado por os assessores se aquilo é viável ou não. Então, eu estou diferenciando aqui que um parlamentar ele tem que ter mais sabedoria do que conhecimento. Sabedoria é a capacidade de interligar, de representar a população. E conhecimento já é uma coisa mais técnica. Então, já é um conhecimento científico, já é uma titulação. E como eles são representantes do povo, todas as classes têm que ser representadas. Se nós exigíssemos todos os parlamentares com titulação, existem regiões no Brasil que as comunidades do interior, por exemplo, lá no meio da Mata Amazônica, não teria seu representante. Então, esse aqui é o conceito ético, o conceito moral para que alguém possa ocupar o cargo. Mas o principal é honestidade e competência. Competência no sentido de sabedoria. Certo, entendi, professor. Mas desde o começo do programa eu estou falando que hoje nós vamos tratar de um cargo específico. E eu entendo que há uma certa confusão no entendimento assim geral, né, nosso, do povo, do papel do deputado estadual. Porque falam mais de relações com o executivo do que com a função do legislativo. Né? É mais fácil, por exemplo, encontrar um candidato a deputado estadual querendo apoio de prefeitos do que se preparando na ciência jurídica, no modo de fazer leis. Então, eu pergunto para o senhor, o que um deputado estadual tem como seu serviço principal? Eu vou aproveitar aqui, a gente está falando do deputado estadual, mas como a TV Pai Eterno, ela chega muito em Brasília, no Distrito Federal, eu vou falar de um cargo semelhante que tem lá no Distrito Federal, que é deputado distrital. E por que eu estou falando isso? Porque o papel dele é quase igual ao deputado estadual. Então, quando a gente falar do deputado estadual, a gente vai falar também do deputado distrital, que o deputado distrital tem um papel semelhante. O que acontece no Distrito Federal, né? O Distrito Federal é um ente híbrido. Ele abrange as competências do Estado e do município. Então, lá no Distrito Federal, nós temos o deputado distrital, mas os papéis que eu vou falar agora do deputado estadual se aplica também para o deputado distrital. O deputado estadual, como o próprio nome fala, o papel dele é legislar no interesse do Estado ou do Distrito Federal.
é fazer leis no interesse regional, é fazer lei no interesse da população. E ali dentro do cargo de deputado estadual, normalmente ele vai aprovar leis, principalmente orçamentárias, que vêm do Poder Executivo. Então, o governador, ele faz a lei orçamentária, a lei do projeto plurianual, e essa lei tem que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal são casas do povo. Então, primeiro papel, que tem que haver a coalizão, é a palavra correta, chama coalizão, entre o governador e o deputado estadual. Geralmente, quando o governador não tem a maioria na Assembleia Legislativa, ele tem uma dificuldade de governar, porque ali entram interesses partidários. Então, tem normalmente o bloco do governador, o bloco da oposição e um bloco que no âmbito federal nós chamamos de centrão, mas que tem no estadual também. É aqueles eleitores que eles não são nem oposição e nem situação. E o governo precisa daqueles votos para aprovar seus projetos, principalmente orçamentários. Então tem que haver um entendimento. E para isso, o que existe, né? Lá na Assembleia Legislativa, os partidos e federações, que é uma novidade agora, têm seus representantes, que a gente chama de líderes do governo. Como é impossível o governador ou o secretário de Estado, o secretário-geral do Estado, conversar com cada deputado, ele conversa com quem? Ele conversa com os líderes. E os líderes, ele vai argumentar por que a Assembleia Legislativa tem que aprovar o seu projeto, e os líderes vão contra-argumentar, para chegar num consenso se aprovam ou não aquele processo. Então, é necessário essa coalizão. Por que existe uma necessidade de coalizão com os prefeitos? No Distrito Federal não tem prefeito, só para lembrar, né? Porque quando você vai aprovar a lei orçamentária, tem inúmeras verbas, inúmeros recursos, inúmeras rubricas no orçamento que são destinadas aos municípios. E os municípios têm que apresentar suas reivindicações. Só lembrando, o município ele não é dependente do Estado, são entes federativos autônomos. Então, os municípios eles têm que ter uma coalizão com a Assembleia Legislativa para conseguirem os recursos que eles precisam. Então, sempre é aquela frente. Os prefeitos do mesmo partido do governador, eles têm uma facilidade de ter uma coalizão com a Assembleia Legislativa. Os da oposição já têm uma certa dificuldade. Certo. Professor, eu peço a sua licença porque precisamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta para continuar nossa conversa sobre voto no deputado estadual com o professor Rogério Carlos Born, da Unidom Bosco de Curitiba, no Paraná. Até já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. E a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo.
para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. O programa Parlatório está de volta e hoje estamos dando um segundo passo na ordem do voto dentro da sessão eleitoral. No próximo dia 2 de outubro, quando teremos que escolher com 5 dígitos alguém para exercer a função de deputado estadual. Nossa conversa é com o cientista político e professor Rogério Carlos Born. Professor, um deputado estadual, em tese, precisa representar os anseios do povo. O senhor falou disso no primeiro bloco. Precisa representar os anseios do povo do Estado. Ele também precisa legislar, né? Quer dizer, formular as leis e aprová-las e fiscalizar. Na prática, no dia a dia, o que o povo consegue identificar dessas competências naquilo que o deputado estadual faz? Nesse sentido, a fiscalização é muito importante, porque quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa. Então, a maior parte dos eleitores, outros contribuintes até, porque envolve muito tributo, pensam que a fiscalização do governador é feita pelo Tribunal de Contas. Não. O Tribunal de Contas, ele faz uma análise técnica e dá um parecer. Parecer não é julgar. Ele vai dizer assim, pela análise técnica, as contas devem ser aprovadas ou não. E essas contas vão lá para a Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa, a Assembleia vai manter o parecer do Tribunal de Contas ou aprovar ou rejeitar, de acordo com o resultado. Então, esse é um dos papéis fiscalizadores da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, é fiscalizar as contas do governador. Vamos falar um pouquinho agora de impeachment de governador. Então, nós vimos que teve impeachment do presidente Collor, nós tivemos impeachment da presidenta Dilma e nós podemos ter impeachment de governador também, nas mesmas situações do presidente da República. No caso de impeachment de governador, quem julga é a Assembleia Legislativa. E tem um procedimento especial para isso, né? No caso de governador, se ele cometer algum crime de improbidade, existe o crime comum e o crime de improbidade. Improbidade é quando atinge o patrimônio público, patrimônio e serviços públicos, né? Quem vai julgar o governador, por interpretação do Supremo Tribunal Federal, é uma comissão formada por 4 desembargadores e 4 deputados estaduais. Quem vai presidir esse processo de impeachment seria o presidente do Tribunal de Justiça, mas o voto é misto, né? 4 deputados estaduais sorteados e 4 deputados, 4 desembargadores do Tribunal de Justiça. Se houver empate, 4-4, como aconteceu em Santa Catarina, quem vai desempatar é o presidente do Tribunal de Justiça. Nós tivemos no Brasil três julgamentos de governadores. Nós tivemos um lá no Alagoas, que lá na década de 50, que houve até morte, e nós tivemos em Santa Catarina 2 processos de impeachment, que o governador foi absolvido, e o do Rio de Janeiro, que é mais conhecido, que o governador do Rio de Janeiro sofreu o impeachment. Em Santa Catarina houve, num dos processos, esse empate, né? 4 desembargadores votaram pela não e 4 deputados votaram pelo sim. Daí o presidente do Tribunal de Justiça desempatou como não, não ao impeachment. Então é um papel muito importante de fiscalizar, o papel fiscalizador da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais. Na prática, quando a gente vê um impeachment ou uma cassação de prefeito, que é outro processo, né? Na prática existe, para presidente, um julgamento político. Independente da infração de improbidade, do crime de improbidade que o presidente cometer,
o que vai decidir é a maioria, se ele tem a maioria no Congresso ou não. Para deputado estadual existe essa diferença que eu falei para vocês. São 4 deputados e 4 desembargadores. E o deputado, por interpretação do Supremo Tribunal Federal, ele pode ficar 5 anos inabilitado, que é diferente de inelegível. Então, é nesse sentido. E o deputado pode ser cassado também, né? Não sei se sabia, né? Pode ser cassado, sim. E qual que é o processo para cassar um deputado estadual, por exemplo? Um deputado estadual, ele pode ser cassado por cometimento de crime de improbidade e também ele pode ser cassado por falta de decoro parlamentar. Então, é um processo que ele deve ter a maioria absoluta na Assembleia Legislativa. E o que acontece com o deputado que é cassado? Ele fica inelegível para o resto do mandato. Então, digamos que um deputado ele foi cassado no primeiro mês de mandato. Ele fica 3 anos e 11 meses inelegível. Depois desses 3 anos e 11 meses inelegível, ele fica mais 8 anos. Então, na prática, um deputado cassado, ele pode ficar até perto de 16 anos inelegível. Então, o deputado também pode ser cassado se ele cometer um delito que viole a Constituição Estadual, a Constituição da República, ou mesmo a prática de decoro, falta de decoro parlamentar, que é expor a Assembleia Legislativa negativamente. Atos que são fora do seu contexto, mas que atinge a moral da instituição que ele pertence. Então, nós temos essa situação de cassação do deputado. Certo. Professor, eu gostei muito, eu não tinha pensado nunca na questão do impeachment de governador, porque a gente teve, como o senhor mesmo lembrou, aí experiências com o presidente da República, né, que tiveram assim, mais repercussão. Essas de governador tiveram também, mas a gente está mais ligado a esse outro fato. E aí me veio uma pergunta aqui. Do mesmo modo que no impeachment de presidente, para iniciar o processo, o presidente da Câmara tinha que pautar, quer dizer, colocar o impeachment lá no plenário. No caso do deputado estadual, quando tem um pedido para impeachment de um governador, é o presidente da Assembleia que também faz do mesmo modo que lá na Câmara Federal, ele é que decide se coloca ou não coloca o pedido de impeachment? O processo é idêntico ao presidente da República, né? Só que para o presidente da República tem uma diferença. Nós temos 2 casas legislativas. Então, lá no impeachment do presidente da República, a Câmara dos Deputados ela vai admitir ou não o processo. Se ela admitir, quem vai julgar é o Senado. Na Assembleia Legislativa, nós temos uma casa legislativa só. Então, o processo começa da seguinte forma. Uma coisa que ninguém sabe é que qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador. Então, qualquer cidadão. Quem que é legitimado? Qualquer pessoa. E ali, o segmento para o julgamento daquele pedido de impeachment, quem vai avaliar se aquilo é pertinente ou não é o presidente da Assembleia Legislativa. Só que essa questão, como está acontecendo no âmbito do Congresso Nacional, se ele pode ou não encaminhar para julgamento, vai depender muito do regimento interno de cada estado. Então, cada estado tem um regimento interno. Tem estados que dizem que, a partir do momento que o presidente da Assembleia Legislativa recebe aquele processo, né? Para ele receber esse processo, encaminhar para julgamento, o processo de julgamento pela Assembleia Legislativa, ele tem determinado prazo e alguma sanção. E tem Assembleias Legislativas que se prazo omisso, daí ele pode, entre aspas, engavetar aquilo e deixar até terminar o mandato. Então, teria que analisar o regimento interno de cada Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? A gente falou do presidente da Assembleia Legislativa, ele tem um papel muito importante, que é substituir o governador em casos de vacância.
Não sei se o seu padre já conhecia esse sistema, né, padre? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui o programa. E aqui a gente sempre termina as nossas conversas pedindo que o nosso convidado faça um comentário sobre uma citação que nós trazemos para ele. E para o senhor, nós trouxemos uma palavra, a gente quis assim mais, vamos dizer, dar leveza ao final do programa. Então a gente trouxe uma palavra de Joaquim Pereira Teixeira Vasconcelos, que é um poeta, escritor e filósofo português falecido na metade do século passado. Ele dizia, abre aspas, o homem, antes de tudo, é poeta, por mais gordo ou adaptado à rotundidade planetária. E depois é pedagogo, aferidor de pesos e medidas, engenheiro, deputado e outras deformidades sociais. Fecha aspas. Aqui, essa bela citação, eu senti uma coisa, né? Eu, como sou professor e aluno e filho de professora, como a gente falou do conhecimento e sabedoria, o que ele está dizendo? Que o homem nasce primeiro com a sabedoria. Depois, alguns adquirem conhecimento. E depois ele coloca esse conhecimento a serviço da população, que é o caso do deputado. Então, ele está praticamente se referindo a essas 3 etapas. Sabedoria, conhecimento e prestação de serviços à comunidade. E como no próprio texto fala, o deputado, e o nosso tema de hoje é o deputado, para chegar no deputado tem que ter essas 2 coisas, sabedoria e recomendável que tenha conhecimento, ou que tenha alguém que assessore com o conhecimento. Então, está bem nesse entendimento dessa bela frase que me foi fornecida. Então, muito obrigado pela participação e estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Eu agradeço também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço, obrigado e até a próxima.